Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Felipe aqui, espero que todos estejam muito bem. Você que veio pelo canal O Gerador de Riqueza, muito bem-vindo a essa casa também, que buscamos trazer informações diárias para você investidor. Não irei abandonar o outro canal, continuarei postando vídeos, mas de maneira semanal, uma vez que o YouTube decidiu congelar o crescimento do outro canal, tá? Por mais que o alcance do outro canal é grande, entretanto, o YouTube não recomenda, muito menos entrega todo crescimento que o canal pode nos proporcionar. Agora, falando sobre Semin, será que o papel irá devolver toda a alta que teve recentemente? Semin 3, o que é que o BTG soltou em relação a Semin 3? A mineradora mais cara do mundo. E vamos avaliar se faz sentido essa tese defendida pelo BTG. Além disso, ontem, um dia marcado por muitos anúncios de proventos, Semig, Home Industrial e Itaúsa, tá? Então vamos para o nosso vídeo. Hoje, um pregão marcado por correções. Nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, é bem provável que o Banco Central já definiu a alta na taxa de juros aqui no país. Lá fora, os americanos tiveram, desde 2020, o primeiro corte, na taxa de juros básica de lá, 0,5. Por um lado, isso pode ser bom para os emergentes, tá? Porque você tem a procura maior pelos países com mercados com maior risco, tá? Buscando maior atratividade, buscando maior retorno. Então, nós vamos falar sobre essa possibilidade também no decorrer do vídeo. Banco do Brasil fechou mesmo nos 28,25. BB Seguros 35,59, é um papel que há muito tempo não tinha fortes quedas, então abaixo dos 33, 32, volto a aportar. CSN Mineração, na casa dos 6,30, longe ainda de aportes. Em um único dia, 8% de queda. Nossa, então ela vai voltar para os 5? É o que eu espero, tá? Mas não quer dizer que vai acontecer rápido. Então, na minha avaliação, é momento de ter paciência, coloca as suas ordens, fica tranquilo, faça a sua reserva primeiro de emergência e também fortaleça o seu caixa para quando sim tivermos boas oportunidades, bem esclarecedoras, na cara do gol, você colocar a bola para dentro. Então, Caixa Seguridade 14,87, 1,20% de queda apenas hoje, abaixo dos R$ 15 novamente. Transmissão Paulista nos 24,67. Essa eu estou de olho, essa está no meu radar para novos aportes. Antes de continuarmos, vamos falar com você, investidor, que ainda não tem total segurança em relação aos seus aportes individuais. Nós temos aqui no canal um suporte para investidores, aí você pode escolher se irá olhar o plano mensal ou anual. O mensal você tem a opção de sempre estar renovando ali com relação também às suas condições financeiras. Então, faça parte da comunidade Interinvest e também da comunidade no Telegram. E você que é membro do antigo canal Gerador de Riqueza ou do outro canal, você pode me procurar que teremos aí um desconto, um preço camarada para você investidor. Inclusive, continuo utilizando o Banco Inter com algumas funcionalidades. O intuito lá é criar a comunidade para chegar aí até o valor de 3 milhões, no qual você tem aí um nível mais alto com também muitas vantagens. Vamos falar de CSN Mineração. Essa forte queda hoje, claro, tem a ver com a queda do preço do minério de ferro lá fora, mas aqui nós tivemos também Banco de Investimento Brasileiro recomendando aí a venda de Semin 3 e um preço-alvo no 6,50. É importante lembrar que alguns fatores, tá? O primeiro deles, que CSN Mineração passa por um programa de recompra de até 100 milhões de ações, é importante lembrar disso. É importante lembrar que nós estamos num período de ciclo de queda no minério de ferro, a Vale é prova disso, porém, nos últimos trimestres e nos últimos 2 anos, praticamente, a CSN Mineração ela vem surpreendendo todo o mercado. Inclusive, até mesmo os próprios acionistas vêm sendo surpreendidos, salvando a empresa mãe CSNA. Além disso, é importante mencionar da sua forte política de dividendos, entrega aí, muitas vezes até muito superior ao que ela lucrou pelo forte caixa que a companhia tem. E também é importante mencionar que
no último banco de investimentos que recomendou vender a Semin, Itaú BBA, o que aconteceu? A companhia, né, a companhia aí entregou também uma forte alta desde então, inclusive com o novo acionista, aí, o Luiz Barsi, né? Então é importante mencionar isso. Não que irá se repetir agora com o BTG. Mas o BTG continua pessimista com o minério de ferro e também com seus preços por tabela, com os ativos que são negociados em bolsa, tá? Segundo os analistas, eles preferem Vale 3, que também para mim é um ativo de qualidade, que negocia aí a 4,3 vezes EBITDA, resultado operacional pensando em 2025, enquanto Semin negocia a 8 vezes EBITDA estimado para 2025. Vamos olhar se faz sentido essa fala do relatório de que a Semin é a mineradora de ferro mais cara do mundo. Aí aqui nós temos a primeira comparação, PL, um pouco parecido aí, na verdade, com EV/EBITDA. Na verdade, o PL, na minha avaliação, ele tem ali fatores parecidos com o EV/EBITDA, né? O EV/EBITDA é a comparação em relação ao resultado operacional, ou seja, antes de alguns custos e impostos, despesas, enquanto que o PL já vem ali em relação ao lucro, né? Você tem mais razoavelmente um acesso sobre crescimento mesmo da empresa no período já auferido, né? Enquanto o EV/EBITDA é aquela coisa, né? O que nós podemos ainda nos tornar em relação a custos. Você tem hoje semi-negociada aí na casa de 7 vezes a 8 vezes PL, enquanto a média da indústria é de 10 vezes. Ou seja, ela negocia em relação a PL abaixo da média da indústria. Aqui já cai por terra esse fator, né? E preço sobre receita. Aí sim, Semin negocia 2,1 vezes, olhando para a questão global, né? Eles falaram em empresa mais cara do mundo, então nós temos que comparar globalmente. E a média da indústria é de 0,6 vezes no setor, demonstrando aí uma certa correção no minério de ferro em relação à receita, tá? Mesmo assim, o que eu acredito? Eu acredito que boa parte disso se dá muito pelo aumento da receita, dos volumes de receita da Semin. Olhando para segmento brasileiro, né, nós temos aqui um EV/EBITDA na casa de 4 vezes esse ano. O que o BTG estimou para 2025? 8 vezes. Significa que ela teria que praticamente diminuir pela metade o seu faturamento ou os seus resultados operacionais antes, né, aí dos lucros e impostos, né? Então, seria resultados bem ruins para o ano de 2025. É um certo pessimismo que, na minha avaliação, é melhor esperar a empresa entregar esses fatos que são os resultados, tá? E um outro fator, se você olhar para a média de segmento, hoje a média ainda é interessante, de 4,59 vezes EV/EBITDA e EV/EBITDA em 4,01 vezes, tá? Olhando para endividamento, hoje a companhia tem mais caixa do que em relação aí EBITDA, né? 0,39, ou seja, ela tem mais caixa do que seria necessário para ela liquidar em relação ao faturamento essa dívida. Para o ano que vem, é importante mencionar o grande investimento que está sendo feito na planta P15, tá? Então, são alguns números que acredito que não é bom só se apegar a esses números, é importante olhar também o que a companhia tem feito, a sua política de dividendos, o não abandono aos acionistas e o principal, né, para onde que está sendo destinado esse caixa. Boa parte desse caixa está sendo destinado para o longo prazo da empresa. Sobre mercado lá fora, né, nós tivemos o dólar em queda hoje, corte na taxa de juros nos Estados Unidos. Aqui nós devemos ter alta hoje no relatório do Banco Central, na reunião aqui no país, tá? Por um lado, isso é bom para os emergentes, na minha avaliação, por quê? Porque é o seguinte, quem hoje, né, tem grandes fundos, grandes valores em capital para alocar e quer, né, ter um retorno maior, ele vai procurar os emergentes. E o Brasil poderia ser muito bem um desses países. O que acontece? Nós temos alguns fatores negativos aqui, tá? Dentro do país. Então, nossa imagem lá fora, acredito que não esteja 100% limpa. Então,
Acho que seria um fator pessimista esse, inclusive por isso, né, um certo aumento na taxa de juros aqui e uma certa ânsia aí em relação à inflação. E passado esses dados, vamos falar de proventos. Home Industrial, uma das small caps da minha carteira, tem pouquinho ações dela, mas pretendo comprar mais, tá? Tá num preço interessante, R$ 11 para mim. É um ativo para carregar para o longo prazo, é um ativo industrial, então a demanda, né, pelas máquinas da indústria home ainda segue interessante, deve seguir nos próximos anos de maneira interessante. Ela está entre um dos ativos que consegue entregar uma grande revolução, né, no segmento. E hoje ela tem esse dividendo em aberto para novembro, na verdade é um provento, 0,20 por ação depois de desconto dos 0,15% de impostos, que serão pagos lá no dia 21 de novembro, com posição acionária no dia 23 de agosto, ou seja, na próxima semana você já tem essa data com. Sobre Itaúsa, o montante bruto de 500 milhões de juros sobre capital próprio, que daria 425 milhões, 004, né? Então, é aquele velho centavo da Itaúsa, com data com para o dia 19 de setembro, ou dividendos, os proventos trimestrais sendo pagos lá em abril de 25, tá? E também quem já deve aí ter proventos para 2025 é CEMIG, né? Que faz aquela velha declaração para pagar depois aí de 6 meses a 1 ano. É o caso aqui novamente, aliás, foi anunciado aí o valor bruto de 472 milhões, declaração de juros sobre capital próprio, isso daria 0,16 por ação, tá? Você tem que tirar aqui os 15% de impostos. DataX, dia 24 de setembro, com aí o primeiro pagamento no dia 30, na verdade até dia 30 do 6 de 2025, pode acontecer antes, e o segundo até 30 do 12, ou seja, ficou em aberto praticamente esse provento de CEMIG, tá? Então são 3 ativos de longo prazo para mim, a minha avaliação de qualidade também, para você ficar de olho. No radar, CEMIG ainda não seria o melhor papel para mim no segmento de energia elétrica. Eu, inclusive, nesse momento estou de olho mais em Transmissão Paulista. Nós tivemos hoje a Auren Energia também corrigindo bastante e Engie Brasil fazendo compras no curto prazo, tá? Home Industrial é uma small cap, que para mim é aquela que entrega crescimento silencioso, tem um compromisso muito forte com dividendos e está no radar, tá? Para novos aportes, inclusive esse dividendo aí daria quase 2% livre pensando para novembro. E, né, a Itaúsa é a Itaúsa, né? Para quem gosta de alocar em participação no Itaú, é uma das maneiras indiretas de fazer isso, mas é importante lembrar que é um ativo, né, também para longo prazo, nada de curto prazo. O vídeo, pessoal, não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos, mas escreva, escuta, compartilhe e desejo a todos bons aportes. Até o próximo.